Então, o material da semana 4 já está publicado para vocês. Podem ir lá, vocês vão ver. Agora a gente vai apresentar um pouquinho do Brasil. O Brasil, a gente sabe que é um país, mas a gente vai aprofundar esse conceito de país a partir de algumas referências na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Olha só, o que vocês conseguem ver na imagem seguinte? Vamos ver se eu consigo descer. Olha só, o que vocês estão conseguindo ver aí? Dá para enxergar, É, né? Se deixar o celular na horizontal, dá para ver. eu tô no notebook. Dá pra ver. Então, Tem um melhor mapa que ainda. tá apresentando aqui o Brasil, um monte de palavra roxinha. Isso mesmo. A gente sabe que o Brasil tem essa forma aí. Por que o Brasil tem essa forma aí e não outra? Alguém sabe responder? Porque ele foi separado assim dos outros continentes? Olha só, primeiro, o Brasil é um país, um continente, é um grande bloco de terra e geralmente tem como limite os oceanos. Com exceção da Europa, que está ligada à Ásia, na verdade os dois formam um bloco só de terra, eles formam a Eurásia. Tirando ele, todos os outros estão é uma grande porção de terra circundada por água. Tem água para todos os lados. Agora, um país é um pouquinho diferente. Um país é um espaço geográfico que tem limites com outros que também são reconhecidos, são soberanos, ou seja, tem sua independência, tem o respeito internacional. É o caso, por exemplo, do Paraguai, do Chile, da Argentina, Estados Unidos e por aí vai, certo? Então, primeiro, o Brasil é um país, fica dentro de um continente. O continente. Eita, tá dormindo ainda, rapaz? Não, que ele tá falando que teve aula 7 e pouco do sábado. Ah, tá. Sim. Então, gente, olha só. O Brasil é um país como esses outros que eu acabei de falar para vocês. Então, por ser um país, ele vai ter limites. Olha só, vamos observar aqui, ó. Ele é banhado, tá vendo a canetinha aí, né? O lápis, quer dizer. Ele é Sim, banhado por um oceano, que é o Oceano Atlântico, né? Só que tem o resto do Brasil aqui, ó, que ele faz fronteira com outros países, certo? Até um certo lugar, o Brasil tem domínio total sobre esse território. Tá vendo essa marcazinha aqui, ó, em azul? É a parte do sim. litoral que pertence só ao Brasil. Só o Brasil tem o direito de explorar. Agora, se fosse bem aqui, aqui já são águas internacionais. Qualquer navio pode andar por aqui tranquilo, sem precisar pedir autorização do Brasil. Agora, se um navio vem aqui e chega aqui, ó, ele vai ter que pedir autorização à Marinha do Brasil para que ele consiga acessar o nosso território. A mesma coisa acontece aqui também, ó, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai, Brasil e Bolívia, Brasil e Peru, Brasil e Venezuela, e assim por diante. Brasil e Guiana Francesa. Então, é, esse espaço total aqui é brasileiro. Quem nasce aqui é brasileiro. Quem mora aqui pode ser brasileiro ou estrangeiro, na verdade. Mas isso aqui é o Brasil. Esse aqui é o espaço que a gente vai estudar. Então, olha só. Para que o Brasil exerça seu poder, ele vai precisar de algumas forças. São as forças armadas. Umas que cuidam do mar, outros que cuidam da terra e outros que cuidam do ar.
né? Vocês já ouviram falar das forças militares do Brasil. Então vamos lá, vamos relembrar. Localizando o Brasil. O Brasil fica onde, professor? O Brasil fica na América. Qual parte da América? América do Sul. Vamos descer. E esse desenho aqui, você conseguiu perceber a diferença nos dois mapas? Qual a diferença deles aí? Um está mostrando a América, América e outro. Não, não é isso, Beatriz. Alguém mais quer sugerir qual é a diferença entre os dois mapas? Entre este e este? Um tá mostrando o Brasil e o outro tá mostrando o mapa mundi. Isso mesmo. Ele tentou representar o mapa mundi usando só desenhos do Brasil, tá vendo? A forma do Brasil. O Brasil tem esse desenho, tem essa forma por conta das suas fronteiras. Mas aqui, ó, ele colocou o Brasil de todos os tamanhos, ó, bem pequenininho aqui, ó, em diversos tamanhos para comparar o Brasil representando o mundo todo. Olha a diferença. Mas dá, dependendo da posição que a gente colocar o Brasil, ó, parece que ele está representando o mundo todo, o planeta. Mas aqui você consegue observar a forma do Brasil. Eu quero que vocês lembrem, é dessa forma que o Brasil tem. Beleza. Vamos lá. O Brasil, nós estamos apresentando o Brasil, gente. Na próxima aula a gente vai continuar, já estou preparando o material com diversos mapas do Brasil. A gente entender o que é aquele tema, o tema daquele mapa quer dizer. Mas hoje a gente vai aprender algumas coisinhas aqui também. Por exemplo, dá para perceber aí qual é a posição do Brasil, né? Em tamanho. O Brasil ocupa que posição em tamanho? Quinto. Isso, o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Beleza. Agora, quem vive no Brasil ou em qualquer outro país, para que ele seja chamado de nação, de país, ele vai precisar de um conjunto de elementos. Olha só. Vocês estão vendo aí quais são os elementos que compõem um país ou uma nação. Sim, povo, É o cultura, povo, mais cultura, cultura, mais mais território. território. Vai ser igual a uma nação. Beleza? Então, no Brasil tem um povo, são as pessoas que nascem no Brasil. Mas a gente tem também uma história, né? Essa história do povo brasileiro, que é a junção do índio com o branco e com o negro, vai dar origem a esse nosso país. Isso aí vocês vão estudar em história. Quando a gente estiver estudando a formação do território brasileiro, lá no mês de abril, eu vou entrar também nesse assunto. E o que a gente está vendo agora é o território. Tá vendo? É essa forma que o Brasil tem. E nem sempre foi assim. Ela foi diminuindo, aumentando. Só para vocês terem como exemplo, um sinal de nacionalismo, de nação, é quando o Brasil está jogando futebol, principalmente. A torcida brasileira, todos nós torcemos para o Brasil ganhar os jogos, por exemplo. É o que nos une. É um fator que nos une. O que, professor? Como nação. Por quê? Porque é a seleção do Brasil, seleção brasileira. Aí a gente fica até com o coração apertado quando o Brasil está perdendo. Professor, Pode falar. isso é um ponto importante para a gente anotar no nosso caderno? Olha só. Durante a explicação, eu quero que vocês anotem alguma dúvida que vocês tenham ou algum entendimento. Isso que quando eu falo alguma coisa assim, é porque eu quero usar como exemplo para que vocês guardem na cabeça. Tá bom? Eu só coloquei como um exemplo. Eu poderia colocar também como outro exemplo as festas que o Brasil produz. Existem festas que são tradicionais de regiões do Brasil. E aí é aquele povo
que habita aquele espaço geográfico, mesmo quando eles se deslocam de lá para outros lugares, dentro do Brasil, até do mundo, eles querem relembrar essas festas, essas tradições. Eu só coloquei um exemplo de união do povo através do futebol, por exemplo. A nação brasileira, todo mundo do Brasil quer que o Brasil ganhe os jogos que ele participa. Na última Copa do Mundo, o Brasil saiu logo. Talvez vocês nem lembrem muito. E na outra, que foi 2014, o Brasil teve uma derrota muito grande e era uma nação contra outra nação. Só exemplos para que vocês guardem a informação. Aí, essa nação, ela vai ter também um governo, uma forma de governo. No caso do Brasil, a gente usa a república, né? Nós somos uma república, por isso que o nome do Brasil é República Federativa do Brasil, e a gente usa como sistema de governo o presidencialismo. Em outros países, eles usam, por exemplo, a monarquia, o parlamentarismo, ou seja, o cara lá é rei, quando ele morre, o filho dele assume o trono, e assim por diante. Vocês vão estudar isso em história. Então, vamos lá. Juntando tudo, a gente vai ter um Estado-nação, que é o caso do Brasil e dos outros países que eu citei para vocês. Um Estado-nação. Diferente, por exemplo, de eu falar... Tudo bem. Assista a gravação depois. Então, olha só. Um Estado-nação é diferente, por exemplo, do Estado de São Paulo, o Estado do Goiás, o Estado de Minas, o Estado do Rio de Janeiro. Aqui é Estado com E maiúsculo, ou seja, é um país reconhecido pelos seus habitantes e também pelo mundo, pelos outros países, tá bom? Então, quando a gente fala país, a gente está falando do aspecto físico, e do Estado, a gente está falando do aspecto político. A gente vai ver outros exemplos mais abaixo. Então, tá aqui, ó, o esquemazinho aí, ó. Povo, mais cultura, mais território, mais nação, mais governo, forma um Estado-nação. E o que é o Estado, professor? É o que eu falei para vocês agora há pouco. É a soma da população, que são as pessoas, mais o território, mais um governo, geralmente governo único, que comanda o país. Por exemplo, no Brasil, a gente tem um representante do país, que é o presidente, o representante de cada estado, que são os governadores, e os representantes de cada município, que são os prefeitos. Certo? Então vamos lá. Aqui tem um conceito de cada um. Eu coloquei uma questão no teste falando disso aqui, ó. O que é uma nação? O que é um estado? O que é um governo? O que é um país? E o que é um estado-membro? Aqui é mais ou menos um resumo do que eu já comentei com vocês. Então, vamos lá. Aqui de novo, ó, Estado com E minúsculo é diferente de Estado nacional. Estado é a forma que o Brasil chama, e alguns países também chamam, as divisões que existem dentro do seu território. Então, no caso do Brasil, tem os estados. Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio, são estados, ou melhor, são pedaços do Brasil. É diferente de um Estado-nação, que é o caso do Brasil, da Argentina, do Chile. Professor, Pode falar. deixa eu ver se eu entendi. Estado com E minúsculo são as partes do Brasil ou de algum país. Agora já Estado Nacional é o país. Isso mesmo. A gente chama de Estado-nação, é isso mesmo. Então, Mas eles importa fazem... tanto, Oi? mas importa tanto se é com um E minúsculo ou maiúsculo? Olha só.
é diferente. Por exemplo, o estado de São Paulo, ele não pode criar uma moeda própria, por exemplo. A moeda de São Paulo. Não pode. Ele tem que seguir as regras nacionais. Ele tem que usar o Professor, real, que é a moeda do Brasil. Entenderam? professor, Sim. o senhor Pois pode não? repetir para eu anotar? Claro. Um país ou uma nação representa todo o território. Um estado é uma divisão ou subdivisão da nação. Aí eu usei como exemplo aí a moeda. No Brasil só pode ter uma moeda. A língua oficial do Brasil é o português. Existem coisas que servem para todos. Ele não pode, um governador, por exemplo, ele não pode criar algumas coisas por conta própria. Ele tem e depende das regras do país inteiro. Em alguns lugares, eles não chamam essas subdivisões de estado. Eles chamam de cantões, províncias, departamentos. Por exemplo, na Argentina, eles chamam de províncias. Na China, eles chamam de cantões. Na Suíça, eles chamam de departamentos. Tá bom? É só para vocês entenderem que a gente vai estar aprofundando isso durante as aulas. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar e colocar na cabeça: fronteira, divisa e limite. Eu não me recordo se eu coloquei uma questão sobre isso, mas eu quero que vocês entendam a diferença. Professor, Pode falar. você colocou uma questão sobre a fronteira, só. A gente já está respondendo a atividade, menina. É para ser depois da aula, criatura. Eu tô falando a outra, não dessa semana, da outra semana. Ah, tá. Então, tudo bem. Mas vamos lá, gente, olha só. Existe uma diferença entre limite, divisa e fronteira? Sim. Fronteira serve para representar países, certo? Divisa é o limite que existe entre estados. Então vamos voltar. Fronteira, vou pegar aqui o lápis aqui. Ó, fronteira é o limite que existe entre os países, de um país, entre dois países. Divisa é o que separa dois estados. No caso do Brasil, estados. Mas pode ser províncias, cantões, tá? Dentro do mesmo território. Dentro da nação, essas subdivisões a gente chama de divisa. Por exemplo, a divisa entre o Pará e o Mato Grosso aqui, ó. Entre o Pará e o Mato Grosso. Entre o Amazonas e o Pará. Entre o Amazonas e o Acre. Eu não posso chamar de fronteira. Eu tenho que chamar de divisa. E o limite é o que separa uma cidade de outra. Na verdade, não cidade, município. A divisão que Professor, existe é essa. repete a divisa. Divisa é o que separa municípios. Ah, sim. Certo? Aqui o DF ele não está dividido em municípios. Não pode, é proibido no Brasil. No Brasil, ó. É proibido no DF a subdivisão do território do DF em municípios. Mas no Goiás, por exemplo, tem Valparaíso, Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama. São municípios que ficam próximos do DF. Mas o DF em si ele não pode ser dividido em municípios, tá? Por isso que aqui são regiões administrativas. Então tá aqui, ó, o mapa um pouquinho maior. Tá mostrando aqui, ó, o Brasil com suas fronteiras. Fronteiras terrestres. Vou pegar aqui o lápis. Ó. O Brasil com suas fronteiras terrestres e sua fronteira marítima. Ah, professor, mas do mar, o mar não é nem importante. É muito importante. A maior parte do comércio mundial ocorre justamente pela via marítima.
Por exemplo, agora um navio encalhou e bloqueou a mudança de rota de No Egito. de várias atividades comerciais, né? Para circular no mundo todo lá, barrou, né? Aquele canal lá, canal de Suez. Então vamos lá, ó. Aqui eu coloquei também na atividade, eu coloquei essa Rosa 200 aqui para facilitar você acertar a questão. Por exemplo, aqui eu tenho o Brasil, aqui eu tenho as fronteiras, a gente já aprendeu que fronteira é o que separa um país do outro, né? Então vamos lá. Se eu pegasse esse desenho aqui, colocasse dentro do mapa do Brasil e perguntasse quem é a fronteira sudoeste? Ó, sudoeste é essa aqui, ó. Então, qual é a fronteira sudoeste do Brasil? Então, seria essa flechinha aqui, ó. Quem é que fica nesse sentido aqui, ó? É esse paísinho aqui. O nome desse país aqui é Paraguai. Tá? Mas eu coloquei tabelas também para facilitar a vida de vocês. Vamos descer aqui, ó. Aqui tem um outro mapa do Brasil mostrando, ó. Aqui, ó, tem o nome dos países, ó. Se eu pegar essa flechinha daqui para cá, deixa eu pegar o lápis. Se eu pegasse essa flechinha do Brasil para cá, vocês iam saber que o nome era Paraguai mesmo. É a fronteira sudoeste. Tem que lembrar, vou voltar de novo só para vocês verem aqui, ó. Vocês têm que lembrar desses pontos aqui, ó. Norte, sul, leste, oeste. Entre o norte e o leste, nordeste. Entre o norte e o oeste, noroeste. Tem que lembrar disso aí. Não está sempre precisando dessa informação. Aí tem aqui, ó, um mapa mais fácil ainda, colocando quais são as fronteiras do Brasil aí, ó. Se liguem nessa informação. Tá vendo? As fronteiras do Brasil. Aqui ele coloca. Vou fazer o desenhozinho aqui. Fazer o desenho não, vou só marcar aqui com lápis aqui por cima. Por exemplo, ao norte, quem é que faz fronteira com o Brasil? Quais são os países que fazem fronteira? Deixa eu mudar aqui. Fica baixo aqui. Ah, não vai dar certo não. Aqui, ó. Vou botar o lápis aqui para mostrar. Ao norte do Brasil, quem é que está ao norte? Ó, o norte é para cima, professor. Você já ensinou isso para gente. Então, quem é que está aqui em cima? Guiana Francesa está aqui. Suriname está aqui. Guiana está aqui. E Venezuela está aqui, ó. Então, quem é que está para cima do Brasil? Ao norte, são esses aí. A noroeste. Professor, o que é noroeste? É esse sentido aqui, ó. Que fica entre o norte e o oeste. Quem é que está no noroeste, ó? Se eu pegar uma flechinha aqui do nome do Brasil para cá, ia dar o quê? Ah, deixa eu pegar aqui a flechinha e mostrar para vocês, ó. Colômbia. Daqui do Brasil para cá, não é a Colômbia? Exatamente. Não é essa flechinha, não é essa mesminha azul aqui, ó. Essa aqui, a azulzinha que eu fiz, não é igual a essa? Então... eu engrosso mais essa seta aqui. Pode mudar a flechinha de cor, que não dá pra ver, fica muito claro. Ah, não? Tá, vou tentar mudar aqui. Tá vendo? No sentido noroeste. Sim. Beleza. Vamos ver aqui, outra aqui, ó, pra gente entender, ó. No sentido sul, quem é? Quem é? Vamos lá. Do Lá Brasil. embaixo. E para o sul. Quem é que tá ao sul do Brasil? Uruguai. Uruguai. Muito bem. Sudoeste, professor. Sudoeste é entre o sul e o oeste. O oeste eu sei que é aqui. Então, sudoeste. Quem é que faz fronteira com o Brasil? Tá vendo? Paraguai e Argentina. E a oeste? Vamos ver aqui, ó. Oeste, né? Peru e Bolívia. Quem são os países que não fazem fronteira com o Brasil, professor? Só são dois. Quem são? O que dá o nome à linha que divide a Terra entre norte e sul. Qual é o nome da linha aqui? Né? A linha do Equador? Equador.
Ó, como é o nome desse país aqui? Equador. Equador. E qual é o outro que não faz fronteira com o Brasil? Chile. O Chile. Muito bem. Então vamos lá, vamos continuar. Então vai ser isso que vai cair nesse teste de hoje, né? Aí tem aqui também os limites marítimos do Brasil. A gente sabe que o Brasil tem, né, algumas ilhas aqui, ó. A gente viu na outra aula que elas ficam até no fuso -2, né? Essa linha aqui, esse pedacinho que está aqui à direita, está no -2. Aí até aqui é o -3, -4, e esses dois aqui, esse pedacinho aqui, o -5, né? A hora -5. Então, o Brasil tem uma grande extensão dentro do oceano que pertence ao Brasil. Outro país não pode entrar sem a permissão do Brasil. Eu coloquei, inclusive, esse desenho aqui, esse mapa aqui, na atividade, para que ninguém erre a questão. Ele fala aqui, ó, de cada fronteira que o Brasil tem, ó. Cada fronteira e a extensão dessa fronteira. Aí vai perguntar lá, eu acho, qual é o país que tem a maior área de fronteira com o Brasil? Aí vocês vão ter que ler esses números aqui e ver qual é o maior. A maior de todas é qual, professor? É entre o Brasil e a Bolívia. Essa fronteira aqui, ó, entre o Brasil e a Bolívia, que são mais de 3.000 quilômetros. É a maior fronteira que o Brasil tem com outro país. Então, lembra dessa informação. Aqui também eu coloquei, ó, a fronteira com cada estado. A Argentina faz fronteira com que estados do Brasil? Tá aqui. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E a Bolívia? Com Acre, com Mato Grosso do Sul, Rondônia. Cai uma questão dessa aqui também. Aqui é só leitura. Você vai ler e vai conseguir entender. Vocês vão conseguir entender facinho isso aqui. Coloquei o gráfico não, aqui na verdade é uma tabela, né? Coloquei essa tabela lá na atividade. E as fronteiras marítimas do Brasil, professor, como é que é? Ela está dividida por extensão, né? Vocês podem observar aqui, ó. Olha só. Zona econômica exclusiva, zona econômica exclusiva e a área, território emerso do Brasil. Qual é o território emerso que o Brasil tem? Emerso quer dizer o território que está acima do nível do mar. Qual é o território do Brasil acima do nível do mar? Essa parte marrom aqui, né? A parte terrestre do Brasil. Ela tem aproximadamente 8.500.000 quilômetros quadrados. Por isso que o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Aí o Brasil tem, tirando a parte de terra, né, que é o marrom, ele tem essa zona econômica exclusiva, que vai até 22 quilômetros, que é só do Brasil. Só o Brasil pode mexer nisso aqui. Aí depois tem essa zona da plataforma continental, que o Brasil explora. Geralmente é aqui onde eles encontram o petróleo, tá? E essas outras áreas aqui, né, que também fazem parte do oceano, ela é internacional. Qualquer navio pode andar por aí, explorar, pescar, por exemplo. Eles usam os mares para pesca e para o transporte marítimo, né? Então, essa aqui é a área brasileira. Só que a gente não falou ainda da parte do subsolo e nem da parte aérea, né? Aqui está aqui, ó, explicando também essa parte aqui, ó, a fronteira marítima do Brasil. Então, além da terra, tem uma faixa aqui, ó, que fica submersa, não está imersa, está submersa e pertence ao Brasil. Beleza? Essa informação aqui é só para vocês terem conhecimento. Eu não sei nem se eu cobrei essa aí na atividade.
Aqui tem uma explicação, né, sobre o que é cada uma, que é o mar territorial, o que é a zona econômica exclusiva. Aí eu coloquei aqui a quantidade de quilômetros que dá. Então, esse mar territorial do Brasil, ele vai até 22 quilômetros, 12 milhas. E a zona econômica exclusiva, que é só o Brasil que pode explorar, vai até 370 quilômetros. E essa zona contígua é quando eu somo essa mais essa. Somando essas duas, dá a zona contígua que pertence ao Brasil. Contígua é a mesma cor de contínua, ligada. Tá bom? E o espaço aéreo? E o subsolo? Ah, professor, se eu cavar aqui na minha casa, no quintal da minha casa, cavar, eu vou chegar no Japão? Não, isso aí é mentira. Você vai chegar no centro da Terra. Nunca que você vai chegar no Japão cavando. Ah, professor, e se eu encontrar ouro, petróleo, é meu? Nananina, não. Se você encontrar qualquer tesouro, é do Brasil. Infelizmente, se todo o subsolo é do Brasil. Não é de um brasileiro, é do Brasil. Ah, professor, mas eu não vou ganhar nada com isso? Vai. Você vai ganhar uma indenização. Se for petróleo, está rico. Só que você não pode explorar. É do Brasil. E se eu encontrar uma pepita de ouro ou diamante, se você conseguir esconder, é sua. Mas você vai ter que vender um dia. E aí você vai ter que dizer onde foi que você encontrou. E aí você pode ser pego pelo leão. Quem é o leão, professor? É a Receita Federal. Ela vai toda a riqueza que qualquer brasileiro tem, que qualquer pessoa tem, na verdade, em cada país, eles fazem um controle. Por exemplo, agora, nesse mês de março e no mês de abril, todos os brasileiros que ganharam mais de 30 mil reais durante o ano, eles vão ter que declarar a renda, o que eles conseguiram aferir, juntar, certo? Então, se você encontrar uma pepita de ouro, ou de diamante, ou de qualquer pedra preciosa, grafeno, por exemplo, ou petróleo, não é seu, é do Brasil. Ah, professor, e esse espaço aéreo aí, como é que funciona? É a mesma coisa. A gente vai encontrar alguma coisa no espaço aéreo, professor? Não. Mas só pode qualquer avião, qualquer nave, ela só pode chegar aqui no Brasil com permissão do governo brasileiro. Se o Brasil não permitir, ele pode abater, inclusive, as aeronaves que não se identificam para atingir o nosso território. O nosso território vai para o ar, para a terra, para debaixo da terra e para a água. Então, tudo é Brasil. Nessa aula de hoje, eu queria mostrar para vocês o formato do Brasil. Está aqui, ó, até quantos metros? Até 7.450 metros, 7,5 km quase, né? Nós estamos na parte inferior, baixa altitude. Acima disso aí também ainda é Brasil. Então, o espaço aéreo, o espaço terrestre, o subsolo e o mar, ou oceano, a parte marítima, e pertence ao Brasil. Acho que eu não coloquei nenhuma questão dessa parte do espaço aéreo, não. Então, nessa aula de hoje, eu simplesmente quis apresentar para vocês esses limites, essas fronteiras que o Brasil tem em todos os sentidos, tá bom? Aí, aqui tem esse quadro aqui que eu também coloquei na atividade. Quais são as vantagens e as desvantagens de ter um terreno tão grande, uma área tão grande? Que é o caso do Brasil e de outros países, né? Tem algumas vantagens. Eles têm uma grande variedade de recursos naturais, jazidas, fontes energéticas, solos férteis, grande potencial hídrico, né, que o Brasil tem muita água, inclusive produz muita energia a partir da água. Tem umas diversas zonas climáticas. O Brasil tem alguns climas, que é um dos mapas que a gente vai aprender na próxima aula, vai interpretar. E tem uma grande diversidade de
de plantas e também de animais. Uma grande área para plantação agrícola. O Brasil produz muito alguns produtos, como a soja, o arroz, o algodão, o milho. E algumas desvantagens. Por exemplo, tem dificuldade para a construção de estradas. No Brasil tem áreas que não tem estrada. Por quê? Porque é muito caro ele ter que abrir, né, a mata, aí depois fazer todo o processo de organização e uso de máquinas, né, para aterrar alguns lugares mais difíceis ou para colocar mesmo o asfalto, que é muito caro. E o Brasil nem investiu muito em ferrovias. O Brasil tem poucas ferrovias. Vai ter dificuldade na distribuição de energia, porque o país é muito grande, tem que ter muitos postes e uma infraestrutura terrível para poder conseguir alcançar os lugares mais distantes, né? E fica tudo muito caro. Por exemplo, quando o Brasil, os caminhoneiros fizeram a greve no Brasil, foi um Deus nos acuda. Por quê, professor? Porque sem os caminhões distribuindo os alimentos, o Brasil podia passar fome. O Brasil depende muito deles. E tem uma política econômica também para cada região. Quando o país é pequeno, não precisa dividir em muitos pedaços, em muitos estados. E às vezes um estado funciona e o outro não. E aí fica complicado. Então, preste atenção nessa tabela. Eu perguntei lá o que era uma vantagem ou o que era uma desvantagem. Aí você tem que acertar essa. Também está aí nessa tabela. Eu coloquei lá na atividade. Só erra se quiser. Aí, beleza. Aí eu vou relembrar aqui um pouquinho, nesses minutos que faltam, só como é que a gente calcula as horas. E eu sei que muitos aí erraram, ficaram com nota 0, inclusive, por falta de atenção. Olha só. Rapidinho aqui, ó. As horas, elas aumentam à medida que eu vou para a direita. E elas diminuem à medida que eu vou para a esquerda. Quando eu tenho um mapa, ou um problema, uma questão, eles vão colocar a hora de um lugar e você tem que descobrir a hora do outro lugar. Só que pode acontecer isso aqui, ó. A duração da viagem tem que ser somada à hora, ao resultado do cálculo que você fez. Só que se passar de 24, eu vou ter que fazer o quê, professor? Se passar de 24, o número for maior que 24, você vai ter que subtrair 24. Por quê, professor? Porque vocês sabem que a duração do movimento de rotação dura 24 horas. Vou só colocar esse exemplo aqui, ó. Eu falei para vocês que daqui de Brasília até Tóquio aqui são 12 horas de diferença. Agora são 14 horas e 15 minutos. E lá já são 2 horas da manhã. Então, como é que eu faço isso, professor? Me diz aí, por favor. Olha só. Se eu disser que no Brasil são 23 horas, no Japão vai ser quantas horas? Lá em Tóquio vai ser quantas horas, professor? 11 horas Vai da manhã. Ó, dá 12 horas de diferença. Então vai dar o quê, ó? Eu vou pegar o 23 mais 12. Deu, foi igual. Peraí, deixa eu apagar aqui. 23 mais 12 dá diferença de 12 horas. Isso aqui é igual a quanto, professor? 23 mais 12 dá quanto? 23 mais 12, menino? 35. Isso. 35. Aí, como deu maior que... Ó, peraí, errei aqui de novo. É igual a 35. Só que 35 é maior que 24. Então, eu faço o quê? Menos 24. Que hora que vai dar? 11 horas. Então, se aqui dá 23 horas, lá no Japão
Vai ser 11 horas do outro dia. Lá já é 11 horas da manhã. Enquanto aqui é 11 da noite, lá é 11 da manhã. 11 da manhã. Muito bem, é isso mesmo. Agora, tem gente que tem dificuldade nisso aí, por isso aqui, ó. Vou apagar aqui, tá? Por isso aqui, ó. Tô finalizando já, meninos. Meninas. Olha só. Vamos ver se dá para vocês entenderem isso aqui, ó. E aí teve gente que errou, eu não queria que errassem mais não, tá? Olha só, ele fala que um avião saiu do Peru com destino a São Paulo. Certo? Então vamos lá, vamos interpretar isso, ó. Ah não, apaga, né? Ó, um avião saiu do Peru às 13 horas com destino a São Paulo e a duração da viagem foi 8 horas. Então presta atenção. Saiu 13 horas de lá, né? Então presta atenção, ó. Rápido, professor. Sim, gente, mas a próxima aula só vai começar às 2h30. Então vocês podem ficar mais um pouquinho bem aí, não precisa entrar lá na aula do outro professor agora não, tá? Então só finaliza aqui para você entender. Ó, ele saiu, lá é 13 horas. Só que daqui do Peru para São Paulo, eu não estou indo 2 fusos para a direita. Então, enquanto lá é 13, enquanto aqui no Peru é 13, ó, enquanto aqui no Peru são 13 horas, aqui em São Paulo vai ser 2 horas a mais. Por quê? Porque ele andou 2 fusos para a direita. Então vai ser. E quando vai para a direita, aumenta. Hã? E quando vai para a direita, aumenta. Aumenta, isso. Então, ó, quando lá são 13, aqui em São Paulo são 15. E quantas horas durou a viagem? Deu 15. Então, eu vou somar com a duração da viagem. Então, vai ser 15. Então, aqui vai ser 15. 29. 15 mais 8. 8 horas de duração da viagem. Isso é igual a quanto, professor? 15 mais 8. Então, ele chegou às 23 horas do mesmo dia. Ele chegou em São Paulo. E se fosse o contrário, professor? Me explica aí. Se fosse esse mesmo problema, mas ele saiu daqui de Brasília com destino à Colômbia aqui. Ó, ele está indo para a esquerda. Então, se são 13 horas aqui, lá na Colômbia vai ser que horas? Vai ser 2 fusos a menos. Então, se aqui são 13 horas, lá vai ser 11. Ah, professor, não entendi. É isso mesmo. Ó, por quê, professor? Que é horas a menos? Explica aí, por favor. Olha só. Ele está indo para a esquerda. Para a esquerda, as horas diminuem. Então, se aqui são 13 horas, aqui vai ser 11 e aqui vai ser... Eu acertei, gente, eu errei. Se aqui são 13, aqui vai ser 12. Lá na Colômbia, aqui vai ser 11. Então, eu vou pegar 11 e vou somar com a duração da viagem. Mais 8. Deu quantas horas? 19. 9 horas. Tá bom? E só para vocês relembrarem um pouquinho dos fusos horários, que vai cair também na nossa avaliação do final do primeiro bimestre, né? Que vai juntar a minha matéria com as outras e vocês têm uma nova atividade para fazer no final do bimestre. Tá bom? Só para vocês relembrarem. Então, sim, gente, vamos finalizar por aqui. Aí vocês lembrem, prestem atenção na explicação